go, make my body go, make our bodies higher and higher and higher. Salve, salve galerinha do sexto ano do Instituto Santa Terezinha, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Levítico, professor de Filosofia e Ensino Religioso, para mais uma manhã de reflexão, para mais uma manhã de estudo. Desejo que o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, minhas crianças. Que vocês possam ter um dia de muitas graças, muitas bênçãos, amor e paz. Meus filhos, hoje nós vamos trabalhar, vamos iniciar, Iniciar o nosso livro, de unidade 3, tá? Então, o nosso terceiro volume de filosofia, vamos começar a trabalhá-los nesta manhã, tá? Então, vamos diretamente, discutir esse livro a partir das páginas iniciais, lá dos objetivos. Então, o nosso livro, o nosso livro de volume 2, ele trazia a temática olhares diferentes. Então, nós trabalhamos muito a questão do olhar, a importância do olhar, Utilizamos o olhar utilizando diversas analogias, metáfora, o olhar enquanto uma máquina fotográfica, o olhar enquanto uma janela, para a nossa imaginação, para o nosso pensamento. E agora nós vamos trabalhar o olhar, mas o olhar voltado para nós mesmos, tá? Então nós vamos trabalhar o tema do terceiro livro, o tema geral de todos os capítulos. Nós vamos trabalhar a importância de olhar para dentro, tá? De cada um de nós. Então é importante, a gente se conhecer, é importante nós nos avaliarmos, é importante nos questionar, tentar nos trabalhar para que possamos nos tornar pessoas melhores, tá? Lógico que nosso volume 2, ele ampliou nossos olhares, então agora nós temos mais facilidade para compreender a nós mesmos. Já dizia o próprio Sócrates, quem não se conhece, quem não se compreende, não conhecerá mais nada, nem compreenderá ninguém, tá? Já se você não se conhece a ti mesmo e não se valoriza você mesmo, como é que você vai conhecer mais alguma coisa e valorizar alguma coisa, ok? Então aí na tela, meus filhos, vamos ver os objetivos gerais da nossa unidade 3, ok? O objetivo dessa unidade 3, primeiro, é recorrer ao pensamento filosófico para conhecer mais a respeito de si e apreciar as próprias capacidades. Refletir sobre a importância de conhecer a si mesmo. Dialogar e argumentar para defender ideias e pensamentos e pontos de vista. Identificar contradições em diferentes contextos, incluindo a comunicação. Compreender elementos filosóficos presentes no diálogo e em diferentes gêneros textuais. Identificar, nomear e refletir sobre sentimentos diferenciando-os de ações e pensamentos. E colocar-se no lugar do outro, respeitando-o e buscando entender seus pontos, seus modos de ser, pensar e sentir. Tudo bem? Então aí a gente já dá para perceber que nós temos muitos objetivos almejados, a se realizar, a alcançar, tá? E a trilhar nesse nosso volume 3, tá, meus filhos? Então é importante, muitíssimo, pensar filosoficamente para conhecer cada vez mais, não só os outros, mas a nós mesmos. Então, o conhecimento nesse nossa unidade 3 vai partir do conhecer a nós mesmos, tudo bem? Então vamos aprofundar a nossa importância do diálogo filosófico, vamos aprofundar a visão sobre os outros, sobre nós mesmos, vamos aprofundar e aprender a identificar as contradições nos nossos argumentos, na nossa fala, tá? Nós vamos ter um conteúdozinho nesse livro que ele é um pouco mais complexo de entender, mas como nós estamos em aulas, em sistemas remotos, vai acabar um pouco, ninguém vai aprofundar tanto nos menores, mas a gente vai aprender com certeza que é a importância da lógica, que é uma área da filosofia que estuda a organização do nosso pensamento, a organização das nossas ideias. Tudo bem, meus filhos? Então, na tela aí, conhece-te a ti mesmo.
Olhar é uma forma de perceber e investigar a realidade. Essa investigação envolve sentidos e o pensamento, ouvir sons, experimentar gostos, odores e texturas, enxergar formas e cores, refletir sobre ideias e dúvidas de cada pessoa. Podemos olhar para além das coisas que nos rodeiam, som, gostos, odores, texturas, ideias e dúvidas dos outros, e enxergar mais adiante, descobrindo coisas novas. Mas ao olhar também é possível investigar o nosso interior, o que há dentro de nós, descobrindo um universo especial e particular. Você imagina o que podemos encontrar se investigarmos a nós mesmos? Observe algumas perguntas que podem dar início a essa investigação. Como é o meu jeito de ser e pensar? O que sinto? Quais as minhas qualidades? O que me incomoda sobre mim mesmo? Percebo o que muda e o que permanece em mim? É provável que você ainda não tenha resposta para as perguntas que acabou de ler. Isso não é ruim. O importante é abrir-se para elas e buscar, por meio do pensamento, caminhos para investigar seu próprio universo. Muito bem, meus filhos. Então, quais são as suas qualidades? Quais são os seus defeitos? Quais são as suas virtudes, não é? Qual é o seu modo de ser? Você se conhece? Será que você conhece os seus colegas? Será que você conhece, não é, de fato, os seus familiares, seu pai, sua mãe, os seus irmãos? Pergunte sobre isso, investigue sobre isso, não é? Será que os seus familiares, será que os seus amigos realmente conhecem você? Será que você deixa transparecer de fato quem você é? Ou você apresenta para os outros e até para si mesmo uma personagem, não é? E não uma personagem imaginária e não o ser real que você é, tá? Então, se você começa a fazer esses questionamentos, né, que esse estudante está fazendo aí na mesa, você começa a se autoavaliar, você começa, não é, a autoestudar a si mesmo. Então você vai dizer, poxa, essa minha qualidade, não é, esse meu defeito, ele não é legal, tá? Isso me distancia das pessoas, né? As pessoas acabam se afastando de mim por esse defeito. Então, se você observar, analisar que você tem esse defeito, tente se trabalhar para você melhorar. Poxa, eu tenho essa qualidade que é muito bacana, as pessoas gostam, não é? Eu faço as pessoas felizes com esse meu jeito de ser. Parabéns, continue, não é? Aperfeiçoe, melhore essa qualidade, porque isso aproxima você das pessoas e isso mostra de fato quem você é. Então, não é necessário, meus filhos, a gente esperar o papai, a mamãe, não é? Os adultos estão chamando a nossa atenção para que a gente possa corrigir os nossos defeitos, não é? A filosofia está lhe ajudando, ela está lhe proporcionando a possibilidade de você se autocorrigir. Poxa, qual é o tempo que eu passo lendo e qual é o tempo que eu passo apenas, não é, no WhatsApp, no Facebook, no celular? Eu não estou perdendo muito tempo. Se você analisar que você está passando muito tempo na internet com algo que não lhe traz crescimento, não é? Não lhe traz algo de maturidade, então você mesmo deve falar para si mesmo, poxa, eu estou desperdiçando tempo, eu vou dividir meu tempo, eu vou focar mais nos meus estudos, tá? Se você fizer isso, não vai ser necessário seu pai, não é, a sua mãe, ser chamado na escola que você não está acompanhando o conteúdo. Não é necessário os seus pais, não é, retirar de você o celular. Por quê? Porque você sabe, não é, se governar, você sabe se equilibrar, não é? Você sabe se autogerir e administrar sua própria vida, o seu próprio estudo. Então, é isso que, em primeiro momento, você tem que olhar-se para si, olhar para as suas atitudes. Conhece-te a ti mesmo, foi a frase, não é, que o Sócrates utilizou como um dos temas da sua vida e mudou a sua vida o tempo todo, tá?
Então, quando Sócrates viu, não é, essa mensagem no templo de Delfos, ele trouxe essa mensagem para a sua vida e ele colocou em prática, tá? Então, é isso que nós devemos fazer, cada um de nós, seja nós professores, seja os adultos, seja você criança, não é, que está assistindo essa aula, tudo bem? Então, para encerrarmos o nosso texto de hoje, vamos aí ler o segundo texto, tá? Olhar de filósofo. Vamos conhecer aí a personagem Sócrates, o que ele fez a partir da frase conhece-te a ti mesmo. Na Grécia Antiga havia um grande templo na cidade de Delfos. Milhares de pessoas costumavam se reunir nesse local, especialmente nos festivais em homenagem ao Apolo, marcados por comemorações e apresentações de música e teatro. Na entrada do templo havia um portal com a inscrição conhece-te a ti mesmo. Essa frase foi muito difundida pelo filósofo Sócrates, pois ele considerava que só seria possível obter o verdadeiro conhecimento se primeiramente conhecêssemos a nós mesmos. Sócrates tinha um jeito especial de ensinar. Ele costumava caminhar pela ágora, dialogando com os cidadãos em busca da verdade. Nesses diálogos, o filósofo levava seus interlocutores a descobrir os próprios erros de raciocínio e a corrigi-lo para se aproximar cada vez mais da verdade. Conhece-te a ti mesmo, dizia ele. Sócrates nunca registrou seus pensamentos por meio da escrita. Esse trabalho foi realizado por um de seus discípulos chamado Platão. Em diversos livros escritos em forma de diálogo, Platão registrou as ideias de Sócrates, inclusive a frase conhece-te a ti mesmo. Em um desses diálogos, denominado Alcibíades, Platão atribuiu a Sócrates a afirmação de que, para nos conhecer, precisamos distinguir as qualidades causais que mudam com o tempo das qualidades permanentes. Assim, deveríamos indagar o que muda e o que permanece em nós. De acordo com o pensamento de Sócrates, aqueles atributos que estão em constante transformação não pode ser considerado a nossa essência, o nosso ser em si. Alguns exemplos são os aspectos ligados à nossa aparência, roupa, corte de cabelo e até mesmo o nosso corpo, que se modifica ao longo do tempo. Por outro lado, aquilo que permanece em cada um de nós, apesar da ação do tempo, é o que Sócrates chama de alma, composta da capacidade de pensar e de virtudes, como a justiça e a temperança, por exemplo. Por isso, além de buscar a consciência de si, o conhece-te a ti mesmo, ele recomendava que as pessoas adotassem o cuidado de si, esforçando-se para melhorar sua alma, ou seja, para superar seus pontos fracos por meio do exercício das virtudes, tá? Então, meus filhos, aqui está um resumo importante nesse texto da necessidade, do fundamento, da importância de você conhecer a si mesmo, tá? Então, o Sócrates, meus filhos, ele nunca escreveu nada. Tudo que nós sabemos sobre ele foi os seus discípulos que escreveu, de modo especial, o seu melhor aluno, que foi o Platão, tá? Mas o Platão narra, nos conta e nos apresenta a vida de Sócrates. Então, meus filhos, Sócrates, ele foi um filósofo, não é? Que viveu na Grécia clássica e foi morto, tá? Pelo Estado da Grécia, pelas autoridades da época, por um crime. Qual foi o crime, professor? O crime dele foi o de passar conhecimento para as pessoas, de passar conhecimento para os jovens. Então, na época, o conhecimento ele não era público, o estudo ele era privado, né? E não era para todo mundo, era só para os ricos. Então, o que foi que Sócrates fez? Sócrates foi para a praça pública, não é? Ágora significa praça pública, não é? Então ele ia para a praça ensinar as pessoas, não é? Tirar as contradições das pessoas. Quais seriam as contradições? Tem certas vezes, meus filhos, que a gente pensa que sabe de certo conhecimento, de certo conteúdo, e na realidade não sabe.
Então Sócrates, não é, ele ia para a praça perguntar para as pessoas certo conteúdo e muitas vezes as pessoas caíam em si que não sabia aquele conteúdo, né? Então, ele foi condenado na época por corromper a juventude, ou seja, corromper a passar conhecimento para a juventude. Então ele foi condenado à morte, né? Teve que tomar veneno com a própria mão para morrer por causa dele passar conhecimento para as pessoas, tá? Então o Sócrates ele se preocupava com conhecer a si mesmo, e isso também passa para vocês, para que vocês possam, não é, além de valorizar as suas qualidades, né, superar os seus desafios, né, superar as suas fraquezas. O Sócrates estava preocupado de que você voltasse para si mesmo, olhasse para dentro de si mesmo, para conhecer, não é, a sua essência, tá? Por quê, meus filhos? No ser humano existe algo que muda, tá? E algo que permanece imutável, tá? Então o corpo muda, a aparência muda, os valores mudam, o conhecimento muda, né? Tudo isso muda, mas a sua essência, a essência do ser humano, ela não muda, ela é imutável. E você sabe qual é a sua essência, minha criança? O que é que em você, tudo mudando, existe algo que não muda? Isso que não muda é a sua essência. Então, o Sócrates está preocupado que você busca valores, busque conhecimento, não é? Pratique ações e atitudes que possa manifestar a sua essência, que você pode apresentar para as pessoas, para o mundo, né, a sua verdadeira essência. E qual é a essência do ser humano? Segundo Sócrates, a essência do ser humano é a alma. Então, muitas vezes nós temos a preocupação de alimentar o corpo, alimentar o físico, alimentar o intelecto, né? E a nossa alma? O que você alimenta? Qual é o alimento da alma, né? O alimento da alma, meus filhos, são as nossas atitudes bondosas, né? O alimento da alma é o conhecimento verdadeiro, né? O alimento da alma são as nossas boas ações, não é? São nossas boas atitudes, não é? São o nosso verdadeiro gesto, são a nossa verdadeira maneira de ser quem de fato nós somos, tá? Então, nós devemos nos preocupar mais com a nossa alma do que com o nosso próprio, com o nosso corpo, né? Então, as virtudes, segundo Sócrates, ela cuida e nos leva a nos preocupar com a nossa alma. Beijo no coração de todos, assista o vídeo, leia esses textos, faça as atividades e até a próxima, se Deus quiser. Shalom, minhas crianças!